Vamos lá de volta então, a segunda parte do vídeo sobre as relações métricas no triângulo retângulo. E agora eu vou começar a resolver alguns exercícios com vocês. Galera, uma dica que eu dou para vocês é a seguinte: usem o triângulo com as fórmulas exatamente na mesma posição da figura fornecida para vocês. De repente no exercício passa um triângulo invertido. Como assim invertido? Você tem um triângulo aqui de ponta cabeça. Para vocês não fazer confusão com as letras, a dica que eu dou para vocês é você pegar essa figura, desenhar de ponta cabeça, ou seja, na posição que eu passei para vocês as fórmulas. Por que eu coloquei dois triângulos? O primeiro aqui, não sei se vocês estão enxergando, dá para enxergar direito pelo vídeo, eu não coloquei nenhuma medida. Então esse triângulo vai ser do exercício, que vai aparecer os números. Esse triângulo aqui é o triângulo das fórmulas. Esse triângulo das fórmulas. E aqui eu tenho os números correspondentes a cada parte da figura. Galera, o primeiro exercício que eu vou fazer com vocês, aqui eu estou chamando que vai medir 5 e aqui mede 15. Então aqui já estou dando números às letras. Galera, então aqui esse pedacinho vale 5 e esse pedacinho mede 15. Comparando com a figura das letras, o 5 e o M estão na mesma posição. Isso significa que o valor do M vale 5. E o 15 está na mesma posição do N. Então o valor do N é igual a 15. Observe que de 6 letras eu passo 2. Com essas 2 a gente consegue calcular as outras 4. Eu sempre aconselho a vocês a tentar resolver pelas 4 primeiras fórmulas que eu apresentei para vocês no primeiro vídeo. Galera, a fórmula número 1, eu pedi para somar o A. A fórmula número 1, A é igual a M mais N. Nós temos o M, nós temos o N, então nós conseguimos calcular o A. A é igual a M, 5, mais o N, 15. Ou seja, o A vai ser igual a 20. Já encontrei a terceira variável. 2 foi apresentada no exercício. Pelos cálculos, eu consegui calcular o A, que vale 20. Bom, falta 3. A segunda fórmula que eu passei para vocês, vou colocar aqui um tracinho, fica até melhor. A fórmula 2 diz o seguinte: B ao quadrado igual a M vezes A. A segunda fórmula, B ao quadrado igual a M vezes A. Substitui nos valores. Vai ficar B ao quadrado igual a M, vale 5, vezes o A, que vale 20. Fazendo a conta, 5 vezes 20 dá 100. O quadrado eu passo tirando a raiz. Galera, quando eu passei esse lance para vocês de tirar a raiz, eu comentei com vocês que tem que passar mais ou menos, porque nós temos dois números que elevado ao quadrado dá 100. Esses dois números são o mais 10 e o menos 10. Só que tem um detalhe importante. Aqui nós estamos trabalhando em geometria, nós estamos trabalhando com medidas de lados. Como não existe lado negativo, eu já vou fazer direto, eu vou descartar a resposta negativa e vou ficar só com a positiva. Então o valor do B vai ser igual a 10. Raiz quadrada de 100 dá 10. Então já tenho o próximo valor que vale 10. Tá aí. Já tenho 2. Ah, falta 2. Já tenho 4, falta 2. Agora, para eu calcular o C, eu vou calcular pela terceira fórmula. A terceira fórmula diz o seguinte: C ao quadrado igual a N vezes A. Substitui nos valores, vai ficar C ao quadrado igual o N vale 15, vezes o A, que vale 20. Fazendo a conta, 15 vezes 20 dá 300.
O quadrado a gente passa tirando a raiz. Vai ficar a raiz quadrada de 300. Galera, raiz quadrada de 300 não é exata. Se você fazer na calculadora, vai parecer uma resposta estranha. Ó, raiz quadrada de 300, cadê você? Fiz a conta aqui, deu 17,32. Galera, essa resposta aqui não é uma resposta muito usual. Se você estiver fazendo qualquer prova teste, com certeza não vai ter essa alternativa. Então, e com certeza também não vai ter raiz quadrada de 300. Então, o que eu tenho que fazer? Galera, raiz quadrada de 300, eu passei para vocês uma atividade sobre fatoração de raiz. Se eu fatorar o 300 pelos números primos, fazer os parzinhos, encontrar a raiz, nós conseguimos melhorar bastante. Uma outra solução é você perceber que 300 é a mesma coisa que 3 vezes 100. Por que 3 vezes 100? Porque o 100 tem raiz quadrada exata. E eu sei quanto que vai dar a raiz quadrada de 100. Tirar a raiz quadrada de 300 é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada de 3 vezes 100. O 3 não tem raiz, então vai permanecer na raiz. O 100 já tem uma raiz exata, que é igual a 10. Então vai ficar 10 raiz de 3. Esta é a resposta correta. 10 raiz de 3. Raramente vai aparecer raiz de 300. É aquela resposta na calculadora que eu fiz com vocês também não vai aparecer não. Então o valor do C, 10 raiz de 3. Agora está faltando apenas o H. Calcular o H, eu vou calcular pela quarta fórmula. H ao quadrado igual a M vezes N. H ao quadrado igual a M vezes N. Substitui nos valores. O M vale 5 vezes o N, 15. Fazendo a conta, que 5 vezes 15, 75. O quadrado a gente passa tirando a raiz. Raiz quadrada de 75. Galera, raiz quadrada de 75 cai no mesmo caso, no mesmo exercício do item C, que deu 10 raiz de 3. Se você conseguir perceber que raiz quadrada de 75, que o 75 é a mesma coisa que 25 vezes 3. Por que eu escolhi esta multiplicação? Porque o 25 tem raiz quadrada exata. Se você pegar o 75 e fatorar nos números primos, dá na mesma. Só que vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai demorar um pouquinho mais. Agora, se você perceber que 75 é 25 vezes 3, já cai direto na resposta. Por quê? O 25 tem raiz quadrada exata, que é igual a 5. E a raiz de 3 não tem raiz exata, não dá para fatorar, não dá para fazer nada com ela, permanece na raiz. Tá aqui, ó, 5 raiz de 3. Galera, então nós temos um típico exercício de relações métricas no triângulo retângulo. São 8 fórmulas. Destas 8, nós vamos utilizar 4 para a gente encontrar as 4 letras que estão faltando. Uma dica. Galera, tenta em primeiro lugar tentar encontrar o M, o N e o A. Se você conhece duas, automaticamente você conhece a terceira, porque somando o M mais o N vai dar o A. Se você tem essas 3 variáveis, fica facinho para resolver. Essa é uma dica. Então tenta, já de cara, se você tiver, beleza. Se você não tiver, tenta calcular M, N e o A. Então esse é o caminho das pedras, o caminho mais fácil para a gente resolver exercício. Depois, se não der, aí vai tentar outros artifícios. Mas se der para calcular o M, o N e o A já de cara, melhor para vocês. As contas se tornam mais simples. No máximo vai cair uma raiz um pouquinho chata para ser feita. Fora isso, tudo bem. Galera, eu vou passar mais um para vocês. Apagando aqui rapidão. Apagar o 5 e o 15.
e os números aqui, ó. Bom, galera, observe que o triângulo das fórmulas eu não mexi, porque eu vou comparar com a figura dos números. Eu comparo a figura dos números com a da fórmula para montar o exercício. 12, 9. Então aqui 12, aqui 9. Galera, então aqui o segundo exercício, eu estou chamando esse lado aqui de 12, estou chamando esse lado aqui de 9. Galera, comparando a fórmula com os números, o 9 e o B estão na mesma posição, então o valor do B vale 9. Depois o 12 e o C estão na mesma posição, 12C na mesma posição. Agora o que eu tenho que fazer? Daquelas 8 fórmulas, eu tenho que procurar uma fórmula que apareça ao mesmo tempo o B e o C. A primeira, A é igual a M mais N, não aparece. A segunda, B ao quadrado igual a M vezes A, também não aparece. A terceira, C ao quadrado igual a NA. A quarta fórmula, H ao quadrado igual a M vezes N, também não aparece. A quinta fórmula, AH igual a M vezes N, também não. Na sexta fórmula, por Pitágoras, a gente consegue calcular o A. Então, usando a sexta fórmula, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, aqui por Pitágoras, vai encontrar o valor do A. Fazendo as contas, A ao quadrado vai ser igual a B, o B vale 9, então vai ficar 9 ao quadrado, mais o C ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Aqui eu tenho que resolver primeiro as duas potências, depois eu somo, depois eu tiro a raiz. Fazendo tudo isso, vai ficar 9 ao quadrado, 81, mais 12 ao quadrado, 144. Somando 81 mais 144, vai ser igual a 225. O quadrado a gente passa tirando a raiz. Raiz quadrada de 225, ela é exata, vai ser igual a 15. Então A vale 15. Já tenho 3 letras, está faltando as 3. Agora eu já consigo usar pelo menos 2 das 4 primeiras. A segunda fórmula, B ao quadrado igual a MA. Depois C ao quadrado igual a NA. Então, eu fiz uma conta complicada, agora já caiu na parte fácil do exercício. Bom, agora eu vou fazer pela segunda fórmula. A segunda fórmula é B ao quadrado igual a M vezes A. Substituindo os valores, o B vale 9, então vai ficar 9 ao quadrado, igual o M, que eu estou calculando, não sei o valor dele ainda, vai ficar igual a M, vezes o A, que vale 15. Fazendo a conta, 9 ao quadrado dá 81. Igual a M vezes 15, 15M. O 15 está multiplicando, o M, então eu passo para o outro lado dividindo. O M, então, vai ser igual a 81 sobre 15. Galera, 81 sobre 15. Aqui eu tenho duas opções. A primeira é mais viável. O que é? Simplificar. Se eu simplificar, dá para eu simplificar por 3. Simplificando por 3, 81 dividido por 3 dá 27. 15 dividido por 3 dá 5. Galera, pessoalmente eu prefiro a fração. Por quê? A fração é um número exato. Se de repente aqui fosse um outro número, às vezes cai com vírgula, vai dar exato não, vai dar uma dízima finita, vai dar um número finito. Exato não vai ser essa divisão. Mas às vezes acontece de cair uma dízima periódica, que vai piorar muito a situação. Eu prefiro a resposta em fração.
mas às vezes o examinador cobra de vocês na forma decimal. Então, se você dividir 27 por 5, dá 5,4. Então, a resposta não é tão complicada. Eu, pessoalmente, prefiro em fração. Então, aqui eu vou deixar as duas. Então, m é igual a 27 sobre 5, que é igual a 5,4. Galera, vantagens e desvantagens. Se você chamar o m de 5,4, fica facinho para encontrar o n. Porém, para encontrar o h depois vai complicar mais. Então você tem fatores positivos, fatores negativos. Por isso que eu prefiro a fração. A fração vai dar um pouquinho mais de trabalho para encontrar o n, porém vai ficar muito mais fácil para a gente encontrar o h. Eu acho na fração mais simples. Então eu vou calcular o n pela fração. Está feito o m, vou calcular o n. O n eu vou calcular pela terceira fórmula. C ao quadrado igual a n vezes a. O c vale 12, então vai ficar 12 ao quadrado igual ao n que eu estou calculando vezes o a que vale 15. Fazendo a conta, 12 ao quadrado é 144 igual a n vezes 15, 15n. O 15 a gente passa dividindo, vai ficar 144 dividido por 15. Galera, aqui mais uma vez eu consigo simplificar. Dá para dividir 144 e o 15 por 3. Fazendo esta divisão, 144 dividido por 3 dá 48. 15 dividido por 3 dá 5. Então aqui o n deu 48 sobre 5. Se você quiser passar para decimal, dividido por 5, 9,6. Galera, observe, 5,4 mais 9,6 dá quanto? O 15 dá o A. Tá aí, ó. Agora eu vou calcular quem? Calculei o M, está faltando só o H. Calculando o H, eu vou calcular o H pela quarta fórmula. H ao quadrado igual a M vezes N. O M, 27 sobre 5, vezes o N, 48 sobre 5. Aqui embaixo, a multiplicação de fração, a gente multiplica em linha reta. Então vai ficar 27 vezes 48. 48 vezes 27 na calculadora deu 1.296. Embaixo, 5 vezes 5, 25. Tirando a raiz, galera, 1.296 possui raiz quadrada exata, vai ser igual a 36. O 25 tem raiz quadrada exata também, que é igual a 5. Então, H, 36 sobre 5. Ficou meio apertado aqui, mas... Tá aí. Galera, então fiz dois exercícios. A estratégia sempre é a mesma. Coloca a figura do exercício na mesma posição das letras, das fórmulas, comparando as fórmulas com a figura dos exercícios. Tenta descobrir os números que você tem. Usando as 8 fórmulas, você tenta descobrir qual que é mais fácil, que você pode usar, qual que você não pode utilizar naquele momento e vai fazendo as contas. A palavra para representar esse tipo de exercício é criatividade. Então você tem 8 fórmulas, usando a criatividade, você consegue descobrir o caminho mais simples para você chegar na sua resposta, na sua resolução.
Não é o único caminho, tem vários caminhos, várias fórmulas, porém o resultado é sempre o mesmo. Galera, então estou encerrando esse vídeo por aqui. Assistam mais uma vez se for o caso, parem o vídeo, tira dúvidas, qualquer coisa, pergunta para mim pelo e-mail institucional e estamos aí. Até mais, se cuidem, galera. Tchau, tchau.